Bem, amigas, amigos, hoje vamos conversar um pouquinho sobre um tema que eu trouxe aqui, que é semear agora para colher em algum amanhã. E isso surgiu porque tem uma pergunta que eu me faço de vez em quando: se tudo aquilo que eu estou fazendo hoje, com o meu tempo, com a minha paciência, com a minha resignação, com o meu silêncio diante daquelas pessoas que irritam, se tudo isso vai valer alguma coisa lá na frente na vida. E talvez você já tenha se feito de vez em quando essa pergunta também. Porque ela surge em alguns momentos quando a gente está, talvez na sala de espera de um hospital, ou esperando uma resposta de alguém que se afastou ou que nunca responde, ou simplesmente percebendo os anos passarem muito, muito rápido. E os resultados, as nossas expectativas, não foram realizadas. E eu quero trazer aqui para essa nosso encontro, essa nossa reflexão de hoje, uma imagem bem antiga, de mais de 2000 anos atrás, que o Mestre Jesus nos trouxe. É a imagem do semear e do colher. Mas eu quero, antes de entrar nessa passagem do Evangelho, eu quero trazer que esse semear e colher precisa de clareza sobre isso. Porque senão a gente vai ficar pensando em castigo, em supostos pecados ou pagamento por erros cometidos. E esse semear e colher que o Mestre Jesus nos traz, na verdade é sobre uma lei que rege todo o universo, com a mesma serenidade de uma pessoa que cuida de uma horta e suas semeaduras e colheitas, que é a lei de causa e efeito. E o mestre nos traz nessa parábola, que é a parábola do semeador, ele traz essa parábola para uma multidão que estava à beira do mar, ouvindo ele. Ele fala de um semeador que saiu para semear. Parte da semente caiu à beira do caminho e os pássaros comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso. Nasceu rápido e morreu rápido também, porque não tinha raiz. E parte ainda caiu entre espinhos e foi sufocada por esses espinhos. E uma parte, só uma pequena parte, caiu em terra boa e produziu. E você sabe que eu já vi interpretações dessa parábola diversas. E algumas delas definem aqui nessa parábola que existem pessoas boas que são a terra boa e pessoas ruins que são as pedras e os espinhos. Só que esse tipo de interpretação quer separar a humanidade em duas partes imutáveis, definidas. E a gente sabe que a vida não funciona assim. E lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, os comentários trazidos por Kardec têm um outro olhar sobre essa parábola. Eles dizem que, na verdade, o que o mestre quer nos trazer aí é uma representação das diferentes maneiras como cada um de nós aproveita o que recebe na vida. Na parábola,
A parábola não fala de pessoas diferentes, mas sim de estados espirituais numa mesma pessoa. E por que essa visão define, então, que ninguém, nenhum de nós é só terra boa ou só pedras e espinhos? Provavelmente, muito provavelmente em sua caminhada da vida, você já foi semente pisada em algumas fases da vida, deixando passar coisas importantes sem dar muita atenção àquilo, aquela semente que caiu à beira do caminho. Mas talvez você também já tenha sido pedra, pedregulho, aquela coisa que você fica muito empolgado num primeiro instante com algum conhecimento novo, um primeiro contato com uma mensagem do Evangelho, um aprendizado bonito de vida, mas na primeira dificuldade desiste de tudo aquilo. E por que não dizer que também já fomos espinheiro, deixando que a nossa pressa, a nossa a nossa ansiedade da materialidade, as preocupações geradas daí, abafarem o que estava tentando melhorar e crescer um pouquinho dentro de nós mesmos. Mas também, em alguns dias, talvez nem tantos, com muito esforço, nós já fomos também terra boa. O ensinamento vem, a gente absorve, a gente cultiva, a gente guarda e ele frutifica. Porque quando a gente olha para essa parábola dessa maneira, ela deixa de ser um julgamento sobre quem você é, e começa a ser um espelho sobre em que solo você está agora semeado. Pensa nisso. Porque o solo, para se tornar fértil, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser adubado, ele precisa ser revirado mesmo, precisa ser reformado e regularmente receber água, água da vida. Então, quando a gente vai falar em semear, não estamos falando de plantar uma boa ação isolada, esperando que o universo nos dê algo de volta. Não é isso, não. Quando a gente fala em semear, estamos falando em cultivar dia após dia o tipo de terra em que a nossa vida vai se transformar. E aqui, e aqui se incluem os pensamentos que escolhemos alimentar todos os dias, as palavras que escolhemos lançar no mundo, até quando ninguém está vendo, as atitudes, as ações que escolhemos ter, por exemplo, a paciência que escolhemos ter com aquela pessoa que testa a nossa paciência todos os dias. E existe uma frase que resume muito bem esse nossa conversa, nosso tema. E com certeza você já deve ter ouvido isso. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Mas também para essa frase a gente precisa ter um olhar cuidadoso, porque senão ela começa a soar meio ameaçadora. E ela
jamais tem a ideia de trazer uma ameaça. Na verdade, essa frase é uma promessa divina de coerência da nossa existência espiritual. Se a gente pensar em qualquer lei da natureza, nós vamos entender melhor. Olha só, simples assim. Ninguém planta feijão e colhe milho, né? Ninguém acende o fogo esperando encontrar frio. Isso são as leis da natureza. A lei de causa e efeito, e o Espiritismo nos ajuda a buscar compreendê-la com mais clareza, com mais profundidade, por conta do conceito da reencarnação, funciona exatamente da mesma forma. Porque não vai existir, minhas amigas, meus amigos, uma pessoa, um juiz lá anotando nossos erros numa lista, né, para nos condenar depois. O que existe é uma continuidade de viver. O que colocamos em movimento no nosso dia a dia continua em movimento sem parar, dentro de nós e ao nosso redor, até produzir o fruto que corresponda à própria natureza daquilo que originou aquela semeadura do dia a dia. E aqui nesse ponto é que eu considero um aspecto ainda mais consolador que a doutrina espírita traz. Porque se a colheita fosse só nesta vida, seria fácil de desanimar, né, gente? Porque olha só, vendo alguns pontos, quantas pessoas que a gente conhece que passaram a vida inteira semeando amor, cuidado, trabalho honesto, e parece que a colheita do bem nunca chegou para essas pessoas. Filhos ou parceiros de jornada que não retribuem o carinho que é semeado todos os dias na vida deles na mesma medida. Então a reencarnação, né, ela não deve ser vista como a ideia de, e isso é muitas vezes falado, com a ideia de voltar para pagar uma dívida. Seria limitar muito, seria trazer um conceito muito raso para isso. A reencarnação existe para garantir algo muito mais bonito, dizendo que nenhum esforço pelo bem se perde, porque o tempo de Deus não é o tempo do calendário. Uma semente pode levar uma vida inteira para germinar. E pode germinar e florescer e frutificar numa outra existência, uma existência futura. E num contexto que a gente nem imagina hoje nas nossas vidas. Mas ela vai germinar essa semente do bem. Isso é o que significa colheita obrigatória. Não é uma sentença, não é um resultado de um julgamento. É a garantia divina de que todo bem que você planta não evapora, não desaparece e vai produzir frutos, sim. E tem um ditado que eu acho que todos nós já ouvimos ou talvez até já tenhamos falado, né? Que é assim: aqui se faz, aqui se paga. Ou então tem uma versão um pouco mais espiritualizada que diz assim: sua alma, sua palma. Alguém já deve ter ouvido isso. E isso, minhas amigas e meus amigos, distorce toda a ideia de semeadura e colheita. Porque sempre vai trazer a ideia de castigo, de punição,
de julgamento, como se a gente ficasse de longe esperando para aplaudir o outro sofrer o castigo pelo que está fazendo. Mas não andar para desprezar esse ditado, não. Não. Porque tem uma sabedoria real aí. A lei de causa e efeito do que a gente está falando aqui hoje não tem nada a ver com essa vontade de ver o outro pagar. Ela não fica à disposição da nossa torcida para que algo aconteça com o outro. Ela simplesmente continua acontecendo, a lei da causa e efeito, com ou sem plateia para aplaudir. E frequentemente de um jeito que nem chegamos a presenciar. Então, esses ditados, se trazidos para essa visão de continuidade de semeaduras e de colheitas, afasta essa ideia de desejar o castigo para o outro quando fala isso. Mas eu quero dar uma paradinha aqui e a gente olhar de frente para uma pergunta que provavelmente já tenha passado em algum momento os nossos pensamentos. Será que vale a pena mesmo continuar cuidando de alguém ou de alguma coisa quando os anos passam e nada muda? Olha só, será que vale a pena continuar? E essa pergunta é importante que a gente se faça pelo peso que ela traz. Tem um outro trecho no Evangelho segundo o Espiritismo que trata exatamente desse ponto. Está lá no capítulo 13, depois pode dar uma olhada lá. Quando nos comentários de Kardec são citados as pessoas que recebem ingratidão como resposta ao bem que fizeram. E os espíritos comentam ali algo bem direto. Quem para de fazer o bem só porque encontrou ingratidão pelo caminho, está, na verdade, revelando que fazia aquele bem esperando reconhecimento. Não era por amor genuíno. Os espíritos, a espiritualidade superior traz essa leitura. E ainda o texto segue afirmando que aquilo que parece esquecido nesta vida continua vivo em quem recebeu e volta, cedo ou tarde, em alguma forma, para aquele que fez, que semeou. Então, continuar cuidando de algo não depende de ver o resultado aqui, agora, mas depende de entendermos por que estamos cuidando de alguém ou de algo. Isso muda todo o contexto da pergunta. Não é mais, vale a pena continuar semeando para colher o que eu quero? É outra. Esse cuidado ainda faz sentido para mim hoje, mesmo sem garantia nenhuma de retorno? Essa pergunta. Às vezes, a forma como estamos cuidando de alguém precisa mudar. Não porque quem cuida errou, mas porque, assim como o planeta Terra passa por estações, tudo na nossa vida também muda. Regar demais uma planta também sufoca. E existe uma diferença importante aqui entre parar de amar alguém e parar de insistir num jeito de amar que já não está mais fazendo bem para ninguém, nem para quem cuida, nem
para aquele que é cuidado. Olha bem, parar de amar alguém é diferente de parar de insistir num jeito de amar que já não está fazendo bem. E uma dúvida que sempre surge, que é: existe um tipo de semeadura, e é a origem da nossa conversa de hoje, que talvez a gente nem chegue a ver frutificar dentro da nossa própria linha da encarnação, desta encarnação. E ainda assim continua sendo, do começo ao fim, um ato de fé. Vou trazer aqui um exemplo muito que eu encontrei quando estava pesquisando para essa nossa conversa, que eu achei muito rico. Na Amazônia, existe uma árvore chamada castanheira do Pará. Aquela que dá a castanha que você talvez tenha aí na sua casa, né? E aí é o seguinte, essa castanheira leva de 8 a 15 anos para começar a produzir seus primeiros frutos. Mas ela pode viver mais de 400 anos. Isso já impacta, já impressiona, né? Mas o detalhe, o que me chamou a atenção aqui, o detalhe mais bonito, está como é que a castanheira se multiplica. As sementes da castanheira do Pará ficam dentro de parece um ouriço, chamo de ouriço mesmo, duro, quase impossível de abrir sem ajuda. E é a cutia, um pequeno roedor da floresta, que consegue romper essa casca. A cutia come parte das sementes e enterra o resto para comer depois. Só que muitas vezes ela esquece dessas sementes enterradas. E são justamente as sementes esquecidas que germinam e se tornam novas castanheiras. Olha que coisa linda. Pensa nisso. A árvore que vai alimentar, proteger, sustentar uma floresta inteira daqui a 200 anos nasce de algo que foi esquecido ali. Nenhuma cotia tem consciência de que está garantindo a floresta para gerações de animais e pessoas que ainda nem existem, né? A floresta se renova, geração após geração, através desse gesto pequeno, sem nenhuma intenção de permanência, essa renovação é garantida. Eu trouxe esse relato da castanha, não sei se vocês já conheciam, que mostra um lado das nossas semeaduras da vida. Se temos o hábito de fazer o bem, e algumas vezes até esquecemos o bem que fizemos para alguém, essa semeadura não será nunca somente para nós, mas também para aqueles que virão depois de nós, para as gerações futuras. Algumas coisas que fazemos de bem hoje na nossa vida, para nós mesmos, para o próximo ou para o planeta que vivemos, talvez floresça quando estiverem aqui neste planeta as gerações futuras. Então, eu quero te convidar agora, como sempre a gente faz nos nossos evangelhos, que você escreva uma única palavra aqui no nosso chat que descreva alguma coisa que você está semeando agora na sua vida, mas que não está vindo, não está vendo florescer, germinar. Pode escrever aqui. Pode ser paciência, pode ser perdão, pode ser cuidado com alguém, cuidado com a sua própria saúde, né? Semeando carinho, aquilo que você sente aí, que você está semeando na sua vida, mas nem sempre você vê a colheita.
Enquanto as palavras estão aqui surgindo no nosso chat, eu queria te dizer uma coisa bem direta. Se você está numa fase de semeadura sem colheita visível, isso não é sinal de fracasso da sua fé, de fracasso espiritual. Isso é sinal de que você está exatamente na parte do processo que vai exigir de nós mais fé, mais esperança, mais perseverança. Porque é justamente neste momento que a sua fé vai deixar de ser ingenuidade e vai virar decisão de vida. Então eu quero que você escolha, ainda hoje, uma única semente que você está cansado de cuidar, de regar, de adubar e não vê crescer na sua vida. E hoje, só por hoje, tome a decisão de cuidar dessa semente mais uma vez e mais uma vez, pensando que a colheita, o florescer, o frutificar pode estar muito mais à frente. E quando você fizer isso, não é porque você tem certeza do que vai colher, mas porque hoje, agora, você sabe de uma coisa que talvez não soubesse com tanta clareza, com tanta certeza assim antes de visitarmos o Evangelho com esse olhar. Nenhuma semente do bem lançada na vida se perde no caminho. Nenhuma semente do bem lançada na vida se perde no caminho. E para ir terminando o nosso Evangelho, eu quero voltar àquela nossa pergunta lá do início. Se o que fazemos hoje com o nosso tempo, com a nossa paciência, com o nosso amor, com o nosso silêncio, vai valer alguma coisa lá na frente? Essa foi a pergunta inicial. E eu posso dizer para vocês que eu acredito que a resposta é sim. Não porque exista uma contabilidade divina aí anotando cada gesto nosso, né, para depois prestar conta lá na frente. Mas porque você não precisa ver a colheita para confiar nela. Ela virá com certeza. Talvez não na forma que você imaginou e nem no prazo que você gostaria que viesse. E tem mais, pode ser que nem seja você quem vai colher os frutos dessa semeadura, mas a colheita vem. Tenho desejo, minhas amigas e meus amigos, muito, do coração, que esta semana você tenha coragem, tenha fé, tenha luz de plantar mais uma semente do bem na sua vida, na sua jornada, no seu caminho. Mesmo que você estiver se sentindo meio cansado, meio cansada, plante, semeie o bem, com a certeza de que nada se perde quando a fé nos move, quando a esperança nos ilumina, quando o amor nos envolve. Que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus.